Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conversa do vídeo de hoje aqui no Clube do ETF é falar sobre o VT, um dos fundos mais famosos, aquele que investe no mundo inteiro. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho dos investimentos, tese de investimento para você que começar uma carteira ou já está investindo. Esse vídeo é para ambos. Vamos comentar bastante sobre o valuation, sobre os dividendos do VT, um pouco de sazonalidade. E eu vou terminar o vídeo falando sobre análise gráfica e convidando vocês a assistirem um outro vídeo, uma aula na verdade, sobre os principais filtros para se encontrar um ETF de base neutra, o VT sendo um deles porventura. Disclaimer está na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP Tech, seja muito bem-vindo aqui ao Clube do ETF. Pessoal, a gente começa pela nave-mãe. Sempre que você quiser investir em um ETF, eu fui, vamos dizer assim, catequizado recentemente, então comecei os meus investimentos em ETF não faz muito tempo. Falo com vocês em 2025, comecei em 2025, depois de aprender bastante coisa ali com o Nilson Dias da Família Investidora, e meu primeiro ETF foi o FWIA. Inclusive no final do vídeo convido vocês a assistirem toda a minha experiência e o porquê que comecei a investir no FWIA. E o VT é um dos principais competidores ali, super barato, investimento que você consegue em qualquer corretora internacional achar o acesso ao VT. E bom, por que vale a pena investir nesses ETFs que têm como base de investimento toda a geografia global? Não somente Estados Unidos, Brasil, América Latina, emergentes, Ásia, etc. Porque a dinâmica de atividade econômica no globo, a gente nunca sabe como que pode se performar daqui a 5 a 10 anos. E essa robozada aí, esses ETFs, esses fundos passivos, eles vão se calibrando de acordo com o tamanho do mercado acionário de determinada geografia, de acordo com o PIB de determinada geografia, atrai-se mais liquidez, ou seja, eles vão se azeitando de acordo com protagonistas. A gente não escolhe o vencedor, o ETF acaba escolhendo o palheiro que está vencendo para se alocar mais. Hoje, uma base neutra está em torno aí de 60% a 70% de alocação nos Estados Unidos, a gente vai para o Japão, depois a gente vai para o Reino Unido, Alemanha e vai diversificando de acordo com o tamanho de cada mercado acionário. Então, um ETF que está preparado para pegar essas mudanças, caso elas aconteçam, daqui 5 a 10 anos, os Estados Unidos perder um pouco do seu hegemônico poder econômico e de repente uma outra geografia, o Japão, a China, a Coreia do Sul, que seja, ganhar protagonismo, a gente vai estar indiretamente investindo em ativos que estão vencendo, ou em geografias que estão vencendo. Esse é o papel do VT, esse é o papel da Invesco, por exemplo, com o FTSE World, que eu invisto, que é o FWIA. Escolher um ETF de base neutra, na minha opinião, é a base, literalmente, de uma boa carteira em ETFs. E hoje a gente fala sobre um dos principais e mais baratos, inclusive, que é o Vanguard Total World Stock ETF. Bom, vamos primeiro de tudo falar sobre a composição do portfólio. A gente está falando de um portfólio, pessoal, que tem aí quase 10 mil ações dentro do ETF, é muita coisa. A gente também pode colocar que é um ETF que não está negociando apenas mercado americano. Você vai ter ali Emerging Markets com 9,5%, Europa com 13,90%, Pacífico com 9%, e aí Norte América, principalmente Estados Unidos, um pouquinho ali da Bolsa de Ontário no Canadá, com 67%. Essa foto aqui, ela é característica de um ETF base neutra. Entrar no prospecto do ETF, você vai saber especificamente o que de Emerging Markets, o que da Europa, o que do Pacífico, Oriente Médio e Norte América, ali, Estados Unidos, Canadá e México. Você vai saber especificamente em quais ativos. Você pode colocar aqui por mercados e aí você chega mais especificamente de geografia e é exatamente isso que deve ser a foto do seu ETF. Vou pegar aqui até a Austrália, até a Coreia. Essa deve ser a foto do seu ETF de base neutra. Entre 64% entre 60% e 70% dos Estados Unidos, 5% a 6% Japão, 3% a 4% Reino Unido, 3% China, Canadá, França, Índia, Suíça, Taiwan. E essa composição, pessoal, hoje, 2025, é assim. Conforme a atividade econômica vai mudando para cima ou para baixo, determinada geografia aqui se destacar ou não, a gente vai ter uma recomposição. E é você que faz isso todo mês, investindo em 10 mil empresas dessas várias regiões aqui? Não. É o algoritmo, é o robozinho. É a gestão passiva que segue um determinado índice passivo, que é esse Vanguard Total World Stock. Esse é o índice que esse ETF segue. Como todo bom ETF, é um ativo negociado em bolsa
que segue um índice de referência não negociado. Tá? Aqui no Brasil, como comparação, o Ibovespa é o nosso índice não negociável, o BOVA11 é o ETF que segue o Ibovespa. Certo, pessoal? Aqui no VT, você tem a distribuição de dividendo. Mais uma pauta aqui. Eu tenho um canal que chama Clube dos Dividendos, sou fã de dividendo, tá? Agora, para um ETF de base neutra, que é aquele que você vai construir ao longo do seu início ou meio de temporada de investimentos, né, o maior portfólio possível e tem uma diversificação gigantesca, em termos fiscais, é muito melhor o ETF de acumulação. Tem ETF de acumulação, tem ETF de distribuição. O mais bacana, na minha opinião, para ETF de base neutra, ou seja, esse ETF, ele é ali o principal satélite, vamos assim dizer, né? O principal núcleo para que outros satélites orbitem em volta dele. Esse núcleo, que a gente chama de base neutra, é importante ser de acumulação, pessoal. Se você investe no VT, ou se você investe em um fundo com domicílio irlandês, como é o meu caso, por exemplo, ser de acumulação ali vai te salvar boas taxinhas em cima dos dividendos distribuídos, porque o Brasil é uma das poucas geografias que não cobra imposto sobre dividendo específico. A maior parte das outras bolsas e outras geografias cobram. Então, se você está alocando em algo super diversificado, vale a pena ser por acumulação. A continha ali fica mais doce para você, mas esse ETF ele distribui dividendos. A gente está falando de uma distribuição aí robusta ao longo do ano. A última distribuição que eu tenho aqui foi uma distribuição no dia 20 de dezembro, tá? 20 de dezembro, então, foi a última distribuição, com pagamento no dia 24 de dezembro. Uma anterior foi ali em setembro, tá? Foi ali em setembro, depois junho, março, tá? Então a gente vai ter 4 distribuições por ano trimestral. Reportou o resultado das companhias investidas, ele vai lá e, paga esse dividendo. A gente está falando de 0,87 centavos, o último grande dividendo. No quarto trimestre é sempre um dividendo maior. Meio do ano fica ali um pouco menor, foi 41 centavos em setembro, 57 em junho, 42 em março. Tá? Então sempre ali em dezembro a gente tende a receber um dividendo mais bacana, tá? Quando a gente olha para a composição aqui de quanto custa, a gente está olhando para um ETF, pessoal, de 0,06% de taxa administrativa. A Vanguard recentemente cortou os custos, né? Diminuiu os custos, ou seja, é super barato. Veja aí, é uma taxa de administração de um fundo ativo, tá? Aqui no Brasil é muito caro. Os próprios ETFs do Brasil, eu pago 0,50, por exemplo, no NDIV, tá? Então, sim, é um fundo com uma boa, tá? Uma boa taxa, muito baratinho. E, de novo, investe no mundo inteiro. Feito essa propaganda toda, pessoal, se vocês quiserem mais acesso aí a mercados americanos e também europeu, tá? Fazer plataforma de análise, etc., eu sou aqui suporte da XTB Brasil, então entrem em contato comigo, clube.dividendos, meu outro canal, @gmail.com, manda lá o título XTB Brasil, a sua pergunta sobre ETF. No final do vídeo eu vou deixar para vocês uma aula muito bacana sobre filtros de ETF. Comentando agora sobre a parte de rentabilidade, pessoal, o ETF, tá? Quando a gente olha aqui para o principal resumo, né? O que nós temos aqui? 3% de dividend yield é o que ele está pagando ao ano. Tá? Estão juntando esses pagamentos trimestrais, 3% no final das contas, beleza? Então esse é o dividendo distribuído por ele. Quando a gente olha aqui para o preço histórico dos últimos 10 anos, 133% de alta, tá? Isso já descontando os dividendos, por isso que depende da sua estratégia. Bruno Mazzoni, não é um gospel, não é uma verdade, é uma opinião. Para ETF de base neutra, tá? Esse ETF que vai investir no mundo inteiro e vai dinamizar de acordo com a atividade global, eu prefiro a acumulação. Mas se você preferir dividendos, você está ganhando cada vez mais dinheiro com dividendos. O ETF vem aumentando, tá? O seu dividendo distribuído. Então, é um ETF muito saudável. Agora, olhando para a parte de alocação, você quer operacionalizar, tá, as compras, pessoal. Não quer só comprar por dollar cost averaging, né? Todo mês comprar um pouquinho, mas também dinamizar por uma ordem limitada, ou de repente, em um ano específico, identificar se é momento de comprar ou não, via comportamento, via preço. Vamos lá. O pior ano do ETF foi quando o Fed subiu juros nos Estados Unidos, Banco Central, 2022, 20% de queda. Então anotem aí. Quando o ETF, se porventura, ao longo de janeiro e dezembro, estiver caindo aí entre 15% ou mais por cento, 20% com certeza, é ali o momento de você tentar priorizar o ETF a uma renda fixa, porventura. Tá? Pode ser que você encontre dessa maneira uma boa alocação de recursos. Como é um ETF que paga dividendos, pessoal, de novo, a rentabilidade versus o S&P 500 ela é mitigada. Tá? Então, 243% para o VT, 526% para o S&P 500. Aqui, não só
a parte dos dividendos, porque o mais retorno, ele soma os dividendos. Então, talvez o que eu tenha falado não esteja 100% correto, não está 100% correto. Por que o S&P aqui está batendo o VT, pessoal? Porque o VT investe fora dos Estados Unidos. E nos últimos 10 anos, os ativos americanos estão performando muito melhor. Ah, Bruno, então não vale a pena investir no VT? Na minha opinião, sim. Como aquele ETF, de novo, de base neutra, onde você confessa não saber o que vai ser dos Estados Unidos por 10 anos, o que vai ser da Europa, o que vai ser do Japão, o que vai ser da China. Mas você quer estar posicionado em todos. Então você investe no palheiro e não na agulha. Esse é o VT. Agora, como satélite dessa base neutra, ou seja, um ETF de menor que você aporte menos por mês, mas ainda assim você aporte, pode ser um ETF especificamente do S&P, pode ser o IVV, por exemplo, pode ser o QQQ do Nasdaq, mas, de novo, eu considero que ter uma base neutra com maior aporte é uma maior diversificação, logo menor risco para um futuro mais longevo. Estamos falando de 10, 15, 20 anos de aporte. Tá bom, pessoal? Mas o S&P deu um banho, dobrou, é o dobro de rentabilidade em relação ao VT de 2009 para cá. Tá? Agora, os dois estão retornando e sim, de novo, quer investir diretamente no S&P, eu só acho que tem que ser um aporte menor do que um aporte em determinado fundo de base neutra. A análise técnica, pessoal, que eu tenho aqui, ela é maravilhosa, né? Então, abertura em 2009, queda ali 2008, 2009, queda do subprime e desde então uma recuperação. Falo com vocês em 2025, tarifas, Trump, incerteza, o mercado está cedendo nesse momento da máxima histórica 10%, tá? Em torno de 10%. Deixa eu colocar aqui, não sei se é 10%, minto, tá? 6,34%. O S&P está caindo 10%, está caindo um pouquinho menos, agora está sendo legal a parte dele ter diversificação, né? Mas eu trago que esse ETF, pessoal, janeiro a dezembro, sinalizou para a gente que 20% caso esteja caindo, é o melhor dos mundos, comece a comprar mais. Mas quando eu analiso de máxima a mínima, aí eu tenho um pouquinho mais de chão, tá? Em crise sistêmica, 52% a gente corta, tá? Mas em crises, vamos dizer assim, em oscilações de mercado, 26%, 20%, 10 dólares, 10 dólares 70, 35% foi Covid, então a gente corta, né? Foi um sistêmico aqui. Volta para 2022, o Fed subindo juros, 28%. Tá? Então é justamente esse patamar aqui, ó, esse último crashzinho que eu tenho como projetar para o futuro, sendo o pior dos mundos para a volatilidade desse ETF. Então eu trago para vocês que 95 dólares, deixa eu colocar à direita, 95 dólares, tá? Até 88 dólares e 97 são as melhores compras, por exemplo, para quem guarda um pouquinho do aporte mensal e deixa no CDI aqui no Brasil, ou deixa lá rendendo Fed Funds, que está 5%, né, na sua conta remunerada específica da corretora que utiliza, manda a bala lá e cadastra uma ordem 95 a 89, 88 e 97. Tá podendo até, pessoal, ceder aos 80 dólares e 32. Então, os melhores preços para o VT, 109,3, começa o desconto para quem não acha que temos recessão. Para quem acha que vai ter recessão, alguma coisa assim mais abrupta do mercado, pessoal, 95 para baixo, 95,50 para baixo, tá? Então, assim você vai dinamizando. Todo mês vale a pena comprar? Vale, porque você vai ter dividendo, vai aumentando sua base, tá? Mas você que acha relevante cenário macro e junto com ele a análise gráfica para operacionalizar o seu macro, a gente pode ter um ano muito parelho com 2016, primeiro ano do Trump, tá? Caiu 20%. Se a gente cair 20% de novo, por exemplo, vou projetar isso para o futuro aqui, ó, 103 dólares a 98 dólares, tá? Então, assim, você pode especular, até porque o Fed Funds está remunerando 5% ao ano, você pode especular um pouquinho, tá? Na renda fixa e cadastrando sua ordem, deixando um caixinha ali para engordar as suas compras no futuro, tá? Feito isso, pessoal, se interessou por ETF, gosta desse mundo do ETF, eu preparei aqui uma aula, eu tenho um curso que é pago, que chama Macro Trader, que engloba inclusive investimentos globais, mas que dentro desse curso eu disponibilizei um módulo totalmente gratuito. E é um módulo para se iniciar os investimentos internacionais. Módulo para se iniciar os investimentos globais. Então, o link que eu vou deixar na descrição do Hotmart, se você não tem conta no Hotmart, faça um cadastro gratuito e você vai ter acesso ao Macro Trader. Vai clicar aqui, ó, e vai acessar o Macro Trader, que tem parte paga e também agora gratuita. Ao clicar, você vai chegar nessa página aqui e eu quero que você desça até o módulo 20, é o módulo 29, 29º, tem módulo para chuchu, tá? E aqui tem várias aulas, por enquanto 2, mas eu vou adicionar ainda mais para você iniciar, sair da inércia dos seus investimentos globais,
tá? O que é ETF, como achar o ETF de base neutra, quais são os principais filtros para se utilizar. É o educacional que eu sempre vou deixar na descrição para vocês, gratuito, pessoal. É o 29º módulo aqui, tá bom? No mais, obrigado pela companhia. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, é um canal novo que eu estou abrindo aqui, com exclusividade para ativos globais, especificamente ETF. Um abraço, tchau, tchau.